de uma reunião de um evangelho do lar, ela e o Mateus, e aí quem a acompanha, seus guias, seus mestres, se manifestaram através dela e conversaram com o Mateus. Essa foi a primeira reunião aberta da Luz de Maria. E assim foi direcionado esse trabalho, que seria de acolhimento, não nessa dinâmica, mas sempre foi perguntas e respostas, que a verdade era sempre as pessoas que chegaram lá, o que lhe trouxe aqui? Era individual, porque estávamos na pandemia, então tinha que ser, era restrito, então era uma pessoa por atendimento, mas geralmente 2 pessoas com ela, né, por apoio, até por alguma dúvida, e por segurança dela também, porque era muito individual, um trabalho novo de se começar. Ela sempre foi direcionada pelos estudos, todo o trabalho que ela teve de um centro onde estudava, então tinha algumas pessoas lá que sempre apoiavam, continue, para que ela seguisse um novo trabalho, que é mais uma porta aberta, um acolhimento, acolher os corações. E aí tinha uma frase muito que era assim: acolher os corações é começar pelos nossos. E aí você fica, mas como isso, como isso? Então sempre trabalhou nesse caminho do autoconhecimento. Olha primeiro para você, se você está apontando muito do outro, o que isso doeu em você. Então até para quem trabalha, e todo mundo que foi, às vezes era meio dificultoso de entender, porque o autoconhecimento dói, né? Então é muito importante falar que a primeira do mês de maio hoje, semana passada foi Reiki, então que a gente é muito feliz, não é fácil, eu por estar bastante com ela sei o quanto não é fácil para ela, mas o propósito é esse, cada uma pessoa que passar não precisa ter nome, sobrenome, tem gente que veio uma vez, tem gente que vem muitas, e o trabalho segue assim. Não importa se é nos alimentos, nós convidamos muitas pessoas dos alimentos para vir na reunião aberta, mas eles acabam não vindo. Não importa se é numa reunião aberta, se é numa vibração do raio verde. Eu, particularmente, posso falar que sou testemunha de muitos milagres e muitas mudanças. Acabo não falando porque eu sei que as pessoas confundem muito com amizade, como se estivesse puxando o saco, e nunca foi isso que eu fiz. Eu sempre vi um trabalho dela, em que eu sempre confiei, questionei muito no começo, pela minha parte terrena, como eu falo para as pessoas, eu sou meio terrena, tomei muita bronca, e sigo, porque é isso que segue o meu coração, e ela sabe disso, e sou muito grata por cada pessoa que confia, assim como eu confio. Então, que seja mais uma noite, muito obrigada a você pela sua entrega. Nem imaginei que eu ia falar isso. Eu também não estava esperando isso, não. Mas eu comecei a falar. Não foi combinado, não. Não, eu nem tinha pensado antes ainda. Eu falei pra Sibeli, então, que nossa, eu tô aqui esvaziando minha cabeça, mas acho que não tem como começar o mês de maio sem a gente falar. Muitos vêm, muitos ficam, muitos vão, muitos voltam, mas o trabalho, eu brinco que o trabalho é dela, mas não é dela. O trabalho é dela, o trabalho é dela, o trabalho é meu, o trabalho é de cada um que tá aqui e que acaba reverberando uma informação. Putz, mas eu ouvi lá na reunião. Faz isso. Isso é um trabalho, isso é um expandir. De repente a Luz encontrou alguém, mas eu ouvi uma resposta ontem que foi isso. Então isso é a Luz de Maria. É que é difícil palpar, é difícil falar. Então eu sou uma pessoa bem... Eu espalho dessa forma. Nossa, mas eu ouvi assim. E foi assim desde o primeiro dia. Não me pergunta, mas as pessoas aparecem, as doações aparecem, os corações aparecem e depois os resultados vêm mesmo que seja depois de muito tempo. Para ela eu sei que não é fácil os julgamentos, por ser muito nova, ou por ser muito não sei o quê, por ser muito isso, mas ela lida bem com isso, se tratando, se cuidando, através de diversas ferramentas que aparecem, anjos que aparecem na vida. Acho que é isso. Pode falar você. Essa semana, 13 de maio, é o dia de comemorar Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima é uma força muito grande na minha vida. É a egrégora principal que me fortalece e que me carrega mesmo. Por isso a Luz de Maria se chama Luz de Maria, porque é Nossa Senhora de Fátima, é Nossa Senhora de Nazaré, é Nossa Senhora de Aparecida, porque é Maria, é a mãe de todos. Foi ela que me carregou no momento em que eu achei que estava totalmente perdida nessa vida.
Não em relação a terrenamente, em relação à família, em relação, não, mas em relação a eu mesma. Então ela, ela me relembrou e falou que queria que eu estivesse fazendo o que eu vim fazer nessa vida. Mesmo sem saber o que era para fazer, eu sabia que alguma coisa eu tinha que fazer. E foi ela que me deu esse... Ela falou comigo. E eu sei que ela falou comigo. E então acreditem quando você acha que alguém falou com você, mesmo que alguém diga que não falou, ou se você dividir com alguém, alguém já vai falar, ah, você está viajando, você tá... Não, mas se no seu coração tocar e saber que quem falou com você foi quem falou com você, guarde isso no seu coração e leve isso em frente. Então, quando ela disse que era para eu fazer o que eu vim fazer nessa vida, eu acreditei assim, que fosse eu continuar, perseverar, que eu ia, né, o desenvolvimento mediúnico ia me levar trabalhando em algum lugar. Então, eu fui interpretando dessa forma, porque a nossa cabeça ela é muito rápida, né, na interpretação. E quando eu menos esperei, permanecendo no estudo do Evangelho, do lar, fazendo terço, me segurando nessa força, porque eu estava em tratamento terreno, né, de dores físicas, aconteceu a comunicação principal que levou ao início desse trabalho. E aí foi onde nasceu esse trabalho. Não foi forçado a acontecer dentro da minha casa. Aconteceu dentro da minha casa no Evangelho do Lar, da comunicação. E a comunicação que eu sabia que era de energia de luz, porque eu sentia essa energia, mas não foi comigo que falou, foi com meu marido. Então, e ele respondeu com clareza, ele tinha certeza que era uma energia de luz, porque ele sentia no coração também a força que existia em volta. E aí no outro dia foi a minha sogra, né? No outro dia foi a Thalita, o Felipe, e cada um que chegava foi entendendo e foi sentindo no coração, tendo a certeza que era um trabalho de luz. Nunca precisou ser falado ou justificado assim, eu falar, olha, é um trabalho de luz aqui. Não, muito pelo contrário, cada um que chegava sentia no coração, no momento que tinha que chegar, e achava que ali era para ficar, ou que ali tem uma coisa boa. Não que é para ficar, mas eu sei que ali tem uma coisa boa. E assim cada um foi chegando, ou todos que passaram por ali, tiveram o coraçãozinho acolhido de alguma forma. Esse é o papel da Luz de Maria, tá com a porta aberta. Luz de Maria é um nome, sim, denominado por uma egrégora que é os trabalhadores do nosso caminho, né, da nossa missão, de cada um de nós que se sente pertencente a esse trabalho, ou que se sente pelo menos num período pertencente, mas ela não é material, ela não é limitada, ela digamos que é como se ela fosse uma equipe do universo dos trabalhadores da luz. Ponto, ela é uma equipe. Ah, qual é o tamanho dela? Não importa a gente saber qual é o tamanho dela, mas ela é da galera da luz. E isso é comprovado por cada um que passa por aqui, pelo trabalho, né? Por cada um que recebe uma mensagem, por cada um que assiste um vídeo e se sente acolhido, por cada um que faz uma doação e sente um alívio no coração por ter doado de alguma forma, por cada um que nos encontra pelo caminho e fala, ai meu Deus, preciso ir lá, ou então te olha e fala, puxa, você ajuda, então acho que eu vou começar a ajudar, e começa a ajudar outro lugar, não importa, mas que pelo menos a nossa fisionomia, o nosso rosto desperte no coração das pessoas algo que seja para que a pessoa faça refletir e acolher e se acolher. E tá tudo bem. Eu não escolhi, eu não decidi ser um centro espiritualista, então as coisas elas foram acontecendo, eles foram se apresentando, deixando muito claro que era sobre a fraternidade branca, que é o universalismo, que tem Arcanjo Miguel como grande protetor desse trabalho, que tem Kuthumi como meu principal instrutor nesse momento de perguntas e respostas, principal instrutor no caminhar de conhecimento, assim como quando foi a parte de dedicação ao trabalho de cura, não veio denominando um simples nome de trabalho,
e sim uma egrégora voltada para a cura, que é a egrégora de Arcanjo Rafael, tá? Que é do raio verde. Por quê? Porque aqui é um trabalho da fraternidade, em que a gente lida com raios, a gente lida com egrégoras, a gente lida com grupos de trabalhadores e não um só trabalhador. Mas quando respondemos aqui, conforme acontece na reunião aberta, é importante denominar, digamos que um chefe do trabalho. Então, digamos que Kuthumi acaba sendo o principal chefe do trabalho da parte de comunicação. E Arcanjo Miguel é o protetor e é, sim, ele mesmo, protetor da minha família, da minha vida, protetor da Luz de Maria, protetor de todos vocês, aqueles que o chamarem, aqueles que o evocarem todos os dias, quando colocarem as suas armaduras, quando se sentirem ameaçados, quando se sentirem acuados, né? Chame Arcanjo Miguel, peça para que ele venha com a sua espada, selando, né? Cortando toda e qualquer ligação que machuque, ligação que te assuste, porque ele vem com tudo e não tem para ninguém. Então, cada um, quanto mais a gente vai estudando e vai entendendo as diferenças das potências dos raios, mais nós sentimos quando a gente invoca cada um deles para determinada situação. Não que Kuthumi e a egrégora do conhecimento não vai colaborar na proteção, não é isso. Mas fisicamente você consegue sentir a diferença quanto mais precisamente você evocar cada uma dessas egrégoras. Então, hoje a gente pode falar, já nos 2 anos a gente foi entendendo, todos nós, em relação à fraternidade branca, sim. Mas a continuidade, ela leva à constância, ela leva à perseverança, ela leva à resiliência. Então, não importa o tamanho do trabalho, do atendimento, da quantidade de pessoas, não importa, não é sobre isso, não importa quantos chegam até aqui fisicamente, e sim importa a continuidade, o manter o estudo, manter a dedicação e manter a porta aberta na essência, na verdade. Não é o número de pessoas que representa a potência do lugar, e sim a sua essência e a sua verdade, é isso. Então, o maior aprendizado nesse tempo é o manter a cabeça no lugar, buscar ter pé no chão, né? Seguir a vida terrena junto com o trabalho da espiritualidade. Não é nem tanto uma coisa, nem tanto outra. É trazer o equilíbrio, trabalhar falando sobre igualdade e respeito às escolhas daqueles que querem ficar e respeitar as escolhas daqueles que não se sentem mais pertencentes também. E é isso. Então, dessa forma, né, na Semana de Maria, a gente inicia a nossa reunião com uma prece, né, que nos acolhe e alivia o nosso coração. Então, vamos conversar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Assim seja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna.
Muito bem, pode começar. Como lidar com pessoas que têm traços de frieza e arrogância ou algum traço de sociopatia ou psicopatia? Como você lidar? E a pessoa não se dá conta. É que é uma pergunta muito geral, né? Como lidar? Sim. Se a pessoa não tem vínculo nenhum com você, você só observa e você segue sua vida e a pessoa segue a vida da pessoa, né? Agora, os seus caminhos se entrelaçam, existe um desafio seu, um desafio daquele irmão nas resoluções de cada um. Então, entendendo que é dessa forma, a nossa maior e mais pontual dica seria: faça o que tem que fazer, organize o que precisa organizar para que o vínculo não permaneça. De forma que isso machuque você. Porque é muito doloroso. Reconhecemos essa dor física. Então, se você enxerga dessa forma, faça o que tem que fazer, entenda o que é para ser feito, de uma forma que mantenha-se distante. Se eu percebo que isso me afeta, aí eu resolvo, os sentimentos em mim, não sobre a pessoa, mas sobre a questão, sobre a situação, sobre o ser, em relação energeticamente. E aí eu consigo resolver sem a toxicidade que uma imagem como essa tem. Eu penso que quando não sabe o que fazer, faz uma prece até para o inimigo, né? Não, mas a pergunta, mas assim, tudo bem, faz uma prece não para ele, não para o inimigo, faz uma prece para si. Porque no momento que ele se torna meu inimigo, é um ataque, certo? Então, se não existe um ataque, se não existe um vínculo, não se conecte com quem não é para se conectar. Mantenha-se em você. Não importa a história do outro, ou se eu sei sobre o outro. Se isso não toca aqui, não se vinculem, não se entrelacem com energias que não vai fazer, que não vai agregar nada, muito pelo contrário. Ela vai te puxar ainda mais para dores. Então, até uma prece faz conexão. E aí, às vezes, desperta algo que não estava no seu grande caminho, entende? Então, se isso não afeta o meu coração, não faça a prece. Não se conecte com aquele irmão. Agora, se isso não é só uma visão sobre a pessoa, mas sim eu tenho relação com ela, faça o que precisa ser feito para o desvínculo da proximidade. Essa é a maneira mais saudável. Porque ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém. E aquele irmão já está dizendo que não se reconhece quanto, então não se sintam salvadores. Porque ninguém é. Se você achar que você é salvador, você só vai se afundar mais. Entende? Mas se essa pessoa for da família? Justamente, da mesma forma, faça o que tem que ser feito para que corte o vínculo no sentido de doer em mim ver dessa forma, entende? O que falamos é afastar energeticamente, afastar no sentido de vínculo, no sentido de como se tivesse um nozinho aqui, um nozinho ali. Afastado, você consegue resolver os sentimentos sem a influência. E aí você resolve. E aí você vai fazendo os testes para perceber se não existe mais essa dor quando enxerga que a pessoa é daquela forma e tal. E aí você consegue
estar mais próximo, entende? Então, quando falamos afastar, não é virar as costas, não é fingir que não existe, mas é se proteger numa distância considerável para olhar para dentro de si. Porque se você reconhece dessa forma e está te machucando, você está vulnerável. Então, e esses irmãos, eles são espertos quando eles estão na potência de domínio e você está vulnerável. Então, é mais fácil você entrar na energia dele do que ele na sua, entendeu? Então, você precisa estar distante para conseguir resolver isso em você e assim você conseguir viver próximo sem que isso te afete. E aí, talvez, você consiga realmente colaborar com algo, se existir a proximidade terrena, entende? Mas se existir um sentimento, tem muito mais chance de você se machucar do que o irmão se curar. Porque não é sobre cura isso, né? É sobre tratamento. É sobre quase que um paliativo, né? Um pensamento de ações. Entende? O que mais? Pode ler. Mesmo sabendo que somos almas eternas, como seria um exercício de lidar com a morte e o luto? Tá. A frase, né, ela já diz. O treinamento para lidar com o luto é diário do pensamento e da aceitação de que somos seres eternos. No momento em que acontece a perda, né, que a perda, que é o desvínculo terreno daquele irmão, aí que você percebe se você reconhece que é o ser eterno ou não, tá? Uma coisa é a dor da saudade, porque você sabe que, querendo ou não, pode ser que você fique um tempo sem ver aquele irmão. Isso não é sobre não acreditar na eternidade da alma, mas é reconhecer que você vai sentir falta. Vou sentir falta daquele irmão todo dia, vou sentir falta do vínculo que eu tinha da conversa, né? Do falar no telefone, da voz. O terreno denso, né? Ele é forte, ele é potente também. Então, o choro é diferente. Mas o exercício é diariamente, independente se existe um trabalho de uma despedida ou não. É desse entender-se e desse sentir-se eterno, tá? Em meio a esse tudo, em meio a essa turbulência. E aí, quando parte alguém, ou talvez você, ou alguém próximo, né, nessa partida repentina ou não, como isso vai reverberar em você. Aí você vai perceber se essa dor é do susto, né, da partida, se essa dor ela é da saudade, porque não vou mais sentir, né, ter a proximidade, ou se essa dor é uma revolta, que aí se é revolta, aí a compreensão em relação à eternidade não está tão clara como se achava que estava. E tudo bem, aproveite no momento, para assim que o emaranhado se acalmar um pouco, se dedicar a respeito de entender mesmo sobre, de querer entender ou não. Não cabe a nós julgarmos aquele irmão que se revolta ou não contra. O que fazemos é seguir em frente, é esperar a hora daquele irmão, né? E ter uma porta aberta para alguém chegar. Não tem como convencer aquele que não quer ser convencido. Porque aí você se coloca na posição de salvadores. Falamos muito, muito sobre isso. Muito. E é o que um alívio no coração, a compreensão da menina, um alívio no nosso coração, a compreensão da menina desse entendimento, de que ninguém salva ninguém. Ninguém salva ninguém.
Então, o papel de um trabalhador na espiritualidade é manter a porta aberta e seguir tocando sua vida, estendendo a mão para aquele que quiser, com a porta aberta. Quando se dá um passo além disso, é muito traiçoeiro, é muito vulnerável. Então, uma proteção, ela existe quando se tem dedicação num trabalho sério. Por isso, uma interpretação a respeito de que a mediunidade ela só acontece dentro de um local, entende? Que o estudo é importante ser no local, porque quando se começa realmente um trabalho, a chance daquele irmão em meio às ruas, digamos assim, estar mais conectado a outras energias do que a energia do trabalho é muito grande. Infelizmente, não precisava, mas é muito grande. Então, é importante ter pé no chão e a compreensão de que ninguém salva ninguém. A não ser a dedicação a nós mesmos, né? No despertar da consciência e na continuidade do estudo de si mesmo. O que mais? Mais alguma pergunta em relação a isso? Alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Pode falar um pouco sobre o sagrado feminino e quando é preciso olhar para este lado? É que existem muitas interpretações do sagrado feminino. E aí vamos trazer aqui em relação a um olhar universal, tá? Um olhar do universalismo. A importância da compreensão do feminino é um envolto do acolhimento, é um envolto do colo, é um envolto do despertar, desse maternar. E esse maternar não é envolvido a ser mãe, especificamente, mas é da leveza, tá? E da sensibilidade que vem desse feminino. E essa sensibilidade, ela pode ser no despertar, principalmente consigo, que muitos irmãos não se reconhecem, não se veem, não se aceitam, não se reconhecem enquanto portais, não se reconhecem enquanto divinos, porque o lado feminino é um lado divino. Não é que é mais do que o masculino, mas é um complemento que o masculino também tem necessidade desse complemento, que o masculino tem a conexão, mas o feminino carne mesmo, tem um acolhimento que a carne masculina, tá? Biologicamente não tem. Então, por mais que tenha, né, o corpo masculino apontamentos de acolhimento materno, mas biologicamente esse feminino despertado só existe no corpo físico feminino. Não estamos falando sobre escolha de gênero, não estamos falando sobre nada, estamos falando especificamente sobre células, sobre construção celular. Então, esse sagrado feminino é o envolto desse biológico com a conexão energética, né? Essa compreensão desse biológico com essa consciência energética, ela leva a um despertar, né? A um reverberar muito potente desse maternar, que é esse envolto dos dois, que chega no planeta inteiro. Então, o sagrado feminino desperto tem essa força. E aí, a questão é,
muitos vão denominando rituais, né? Aí já vai entrando muito em relação a quem está fazendo esse sagrado feminino. E aí vai muito do terreno, né? Que aí é onde vai envolvendo as religiões, vai envolvendo dinâmicas de autoconhecimento, e existem diversas formas, mas a essência do despertar sagrado feminino é em relação a isso. Complexo, mas bem necessário. No momento em que existe uma luta mesmo, né, sobre qual o grande papel, né, do feminino em cada um. O que mais? Mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Uma passagem bíblica em que Jesus fala que é larga a porta para obter os prazeres mundanos, mas é estreita para realizar Deus. Certo. É mais ou menos óbvio que para passar por essa porta estreita é preciso ter todas as virtudes, mas isso não é possível para nós. O que nós, com os nossos limites, podemos fazer para passar por essa porta estreita? Certo. Então, não são todas as virtudes que fazem com que você, só com todas as virtudes que você passa por essa porta estreita. Digamos que todos os dias você tem a oportunidade de estar em um lado da porta, tá? Ou cada dia essa porta pode ser mais larga, mais estreita, dependendo de como você está naquele dia. A interpretação da porta estreita é mais em relação a interno do que externo. Quando dizemos assim, também existe uma fala que é: Pedro, vai para o final da fila. Tem uma fala que é assim: Pedro, sai da minha frente, vai para o final da fila. Uma interpretação dessa, porque Pedro estava insistindo a arrumar, né, a arrumar briga, a discutir a respeito de questões de intriga. E aí, querendo convencer a mente de Jesus a fazer algo. E o pensamento mundano, num corpo terreno, sim, faz você querer agir no impulso. E aí, Pedro, sai daqui, vai lá pro final da fila, porque aqui você vai me atrapalhar. Então, pense em situações da forma como você acorda, que você está do outro lado, ou que você vai acordar e vai dar um passo para manter-se na porta estreita. Mas essa porta estreita tá tudo bem, não é estreita hoje para mim. E aí eu lido com aquele primeiro irmão que aparece de manhã, depois eu lido com outro irmão, depois eu lido com uma ligação que eu recebo, com uma mensagem que eu recebo. E aí eu começo aquela porta que parecia gigante, começa a ficar pequenininha. Entende? Começa a ficar pequenininha. Dependendo de como eu reajo às situações do meu dia a dia. Então, digamos que a todo instante, enquanto eu estiver encarnado, eu tenho a oportunidade de passar por essa porta. E o tamanho dela, quem denomina são os nossos pensamentos e as nossas ações. E a todo instante eu também posso dar passo para trás. Tem uma frase que se diz também: diga com quem andas que te direi quem eu sou, né? Que direis quem és. Ela ajuda e não ajuda, porque eu posso estar no meio de uma multidão, mas quando eu estou em mim, aqui conectado com o meu coração, com a minha verdade, a minha porta vai estar da mesma forma como se eu estivesse sozinho. Entende? Então, as minhas reações às situações do dia a dia é que denominam o tamanho da porta do time que eu vou estar. E no mesmo dia você pode
ter conseguido se manter de manhã e estar nessa porta estreita e no fim do dia você pode ter isso? De acordo com Mas os assim, sentimentos mas pensa envolvidos, assim. sim, mas pensa assim, que isso também tem uma situação. Tem assim, quanto mais em exercício eu me mantenho do outro lado, no outro dia é um pouquinho mais fácil de eu conseguir me manter, né? Porque quanto mais eu consigo me forçar a estar, que no início é um desafio, consciente eu me manter, mas nessa luta diária, o teu corpo físico, ele vai se acostumando com determinada energia. Da mesma forma que o corpo físico se acostuma com energias densas, ele também se acostuma com energias de acolhimento. Então, quanto mais você, né, se dedica a estar em si, mais fácil, menos desafiador você terá daqui a um tempo para se manter. Por isso a persistência, tá? Então aquilo que num piscar de olhos você dá passos para trás, pode ser que com o tempo você perceba que não é com piscar de olhos, que você consegue se manter. E é aí que é um alívio no coração. Isso, quando vocês falam no início sobre o recapitular a respeito de um início de um trabalho, quem vocês eram, quem vocês são hoje, é sobre isso. Não precisa fazer essa análise diariamente, mas quando você para e pensa sobre como você era no passado, como você era, né, há 2 anos atrás, reconheça que existe a melhora. Isso significa que passos estão sendo dados em frente. Independente se no meio do caminho houve tempos em que você esteve estagnado ou deu uns passinhos para trás, mas olhando no todo, foram passos dados à frente. Mais alguma pergunta? Eu quero agradecer. Ontem, Dia das Mães, durante um passeio com meu cachorrinho, uma flor caiu em mim. Eu não tive dúvida. Eu peguei a flor, levei para casa e me aqueceu o coração. Ah, que coisa linda. Eu agradeço de todo o meu coração, porque eu não tive dúvida. É isso mesmo, é sobre isso. Sendo ou não importa. Não importa. Me aqueceu. É isso. A resposta envolveu. é isso. Obrigada mesmo. É isso. Não é pra nós que tem que agradecer coisa nenhuma. Muito menos é a misericórdia divina. E é isso. Mas essa dissipação de qualquer dúvida, de qualquer Sim. racionalidade, Essa clareza. eu Certo. deixei o racional para lá. Ótimo. Me coube, me envolveu. Isso. Você No sentiu. emocional. Sim. É. Sem dúvida. É isso. Entendemos. Porque em algum momento existia uma dúvida mesmo da compreensão. Sim, entendemos. Isso é um salto quântico. Então, se reconheça quanto estudiosa e seguindo em frente. Parabéns. E aqui, nesse meio, eu dou vários saltos quânticos. Obrigada mesmo. É, muito bom. Que esse maternar, né, envolto de Maria, nesse momento, dessa egrégora de colo, de amor, de verdade, leve cada um aos seus lares e acolham todo irmão que passar até vocês chegarem à casa de vocês, né? Quando vocês entrarem em seus lares, seja um animal, seja alguém que você não conheça, mas que toque o coração de cada um. Até vocês retornarem na semana que vem, que vocês tenham essa força e essa luz em seus campos, e que vocês busquem manter dessa forma, e com certeza tocarão muitos corações que nem precisem contar ou pontuar, apenas seguir, existir e caminhar. E é isso. Paz e luz a todos.